Gladiador 1, ele foi lançado lá nos anos 2000 e ele se passa no ano 180, no reinado do Marco Aurélio, o imperador filósofo. Eu vou já falar mais um pouquinho sobre ele. E esse filme, ele foi um divisor de águas na carreira do Ridley Scott, que é o diretor. O Ridley Scott, ele já era famoso porque ele tinha, no campo da ficção científica, ele tinha filmes famosos como o Alien, o primeiro Alien, e Blade Runner. Então ele era muito famoso já no campo da ficção científica. E ele resolveu lançar esse épico, que é o Gladiador. E foi um sucesso assim de público, sucesso de crítica e catapultou a carreira dele. Tanto é que depois disso ele resolveu emendar vários filmes épicos, como Cruzada. Na live que a gente fez para os membros, a gente fez uma tier list, né, elencando os melhores e piores filmes históricos. 20 filmes. E tem lá uns 5 dele, do Ridley Scott, como Cruzada. Esse Cruzada ele foi lançado em 2003, 2004, se eu não me engano. Ele fala sobre a cruzada do Saladino, que era para enfrentar o Saladino, que tem o rei Balduíno IV. Falam que a cruzada é bom a versão estendida, que eu nunca assisti, eu só assisti a versão normal, que é bem mais ou menos a versão normal. Aí lançou Robin Hood, lançou Êxodo dos Deuses e Reis, e por aí vai. A maior foi misto, né? Alguns eram bons, outros são ruins, e por aí vai. O Russell Crowe, né, que é o ator que faz o Gladiador, o Maximus Meridius X, que é o protagonista do filme, que é o Gladiador. Ele é um general romano, amando do Marco Aurélio, e o Russell Crowe ele ganhou muita fama com esse filme. Depois do filme ele entrou em decadência, nunca mais fez coisa boa. E o outro que fez sucesso no filme foi o Joaquim Fênix, que é atualmente conhecido como o Coringa, o Joker, o palhaço. O Joaquim Fênix, ele fez uma porrada de filmes depois, só filme de sucesso. E no filme ele é Cômodos, o filho do Marco Aurélio, que acabou se tornando o imperador gladiador, que ele costumava brigar no Coliseu contra as feras, até lutas armadas contra homens. Mas enfim, o que acontece? Esse aqui é o Marco Aurélio do filme e do lado um busto dele lá de Roma, o Marco Aurélio. E esse Marco Aurélio, no filme, vou contar primeiro a história do filme, pra gente... Do 1. Então, assim, no filme, tem o Marco Aurélio, que ele já tá lá nas guerras marcomianas, se era o nome oficial, contra os germanos, lá onde uma região onde hoje é a Alemanha. Então ele estava lutando por lá, já estava cansado. Ele foi um imperador que ficou a maior parte do tempo longe de Roma, porque ele vivia nos campos de batalha. Então ele ficava 8 anos fora para depois voltar para Roma. No filme, coloca o último ano dele, que ele estava cansado dessas guerras. Ele queria passar o trono dele para alguém. E esse alguém seria o general Maximus, que é o Russell Crowe. Só que aí ele conta pro filho dele, o Cômodos, que é o Coringa, o Joaquim Fênix. Aí chega lá, meu filho, o trono não vai para você não, vai pro Maximus, que é o general. Aí o filho dele fica doido. Meu Deus, o meu trono, vai roubar meu trono. Não, pai, não acredito, não sei o quê. Antes dele fazer isso, o que ele faz? Mata o pai dele. Antes do imperador fazer isso, o filho dele vai lá e mata ele. E manda perseguir o Máximos. Manda perseguir ele, matar ele e a família dele para não ter chance de ter vingança. Aí tá. Só que o Máximos sobrevive e ele é feito de escravo. Nessa época que ele é escravo, ele se torna gladiador. Aí ele começa a lutar, tal, teneréu, vai lutando, ganhando espaço, crescendo entre os gladiadores até que chega em Roma. Aí ele luta em Roma, chega no Coliseu. Aí ele chega no Coliseu, vence lá um espetáculo e desafia o imperador. Aí ele luta contra o imperador e no final ele mata o imperador e morre também. Então, eu contei o filme todo, praticamente. Então, esse foi no filme, no caso do filme, tá? Agora eu vou começar a passar a contar a história real, né? Os fatos da história real para a gente diferenciar do filme. E tá o nosso imperador Marco Aurélio, um dos imperadores romanos mais conhecidos da história. Um cara que ele não entrou na história apenas como imperador. Ele entrou também como filósofo. Isso porque, no tempo que ele ficava lá nas campanhas militares, imagina o cara 8 anos nessas batalhas aí intermináveis, o que ele tinha para fazer? Ficava escrevendo, ficava matutando, botando a cabeça para funcionar. É como diz aquele ditado, né? Cabeça parada
Oficina do Diabo. Então, para não ser Oficina do Diabo, ele começava a escrever. E ele foi um filósofo da corrente do estoicismo. Ele vai escrever o livro Meditações, que é um dos livros mais famosos aí do estoicismo, que é essa corrente filosófica surgiu lá na Grécia, no século III, se eu não me engano, antes de Cristo, um Zenão. E ele era um adepto a essa corrente filosófica. Tem um cara também de Roma, outro filósofo estoico, que ele foi até o tutor do Calígula do Nero. Calígula do Nero. Uma hora depois. Acho que foi do Calígula do Nero. 2 horas depois. Eu vou lembrar até o Sêneca, exatamente. O Sêneca, que é outro filósofo estoico. O estoicismo era tinha muitos adeptos lá na Roma. Então, era uma corrente filosófica que pegava nessa classe nobre, digamos assim. Sêneca, Nero, ele foi tutor do Nero, e no final Nero fez com que ele se matasse, né? Para ver como é que é a vida. Nenhum filósofo conseguia domar os imperadores de Roma. Assim como aconteceu no Iluminismo, quando os filósofos queriam fazer lá ensinar os reis a ser déspotas esclarecidos. O bichinho aqui, o Marco Aurélio, ele, além de ser filósofo, né, ele tinha que ser imperador. E ele foi um cara que pegou uma época de paz, porque o antecessor dele, que era tio dele, ele era tio entre aspas, porque era o Antônio Pio, um imperador que fez um reinado bem pacífico lá em Roma. E o Antônio Pio, ele legitimou 2 sobrinhos que ele tinha. No caso, Marco Aurélio e o Lúcio Vero, ele não tinha filho, e ele passou o trono para esses sobrinhos que eram legitimados. Um detalhe é, como no filme, se o Marco Aurélio quisesse passar o trono para o Máximos, ele podia. Se ele não quero passar o trono para o meu filho, não. Quero passar para esse general aqui. Ele podia, porque a maioria dos imperadores romanos, eles não foram de sangue, eles não eram filhos de sangue. A maioria deles eram legitimados. Então, era sobrinho, algum general que era importante. O título era passado mais pelo mérito do que pelo sangue. Antes do Cômodo, que o filho do Marco Aurélio, ele recebeu o trono do pai dele. Então, ele era um filho de sangue que acabou recebendo o trono. Antes dele, apenas lá no ano de 78, com Vespasiano, que é o cara que mandou construir o Coliseu, para ligar aí nossa história, hein? Se tocou? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O Vespasiano, o cara que mandou construir o Coliseu, ele passou o título de imperador para seu filho. No caso, o Tito, um general que era importante na época, que fez a pilhagem lá de Israel, da Judéia. Ele até destruiu o Templo de Salomão, que só sobrou o Muro das Lamentações. E 2 filhos dele assumiu, o Tito e o Domiciano. O Tito deu bom, o reinado dele foi bom até, mas foi muito curto. Já o Domiciano, ele entrou em desgraça com o Senado e teve até a posteridade dele apagada, tentaram apagar ele na história, o Senado, de tão ruim que ele foi. E o outro, depois, quase 100 anos depois, outro filho de sangue que foi legitimado imperador foi o Cômodos, o filho do Marco Aurélio. E deu ruim também, que a gente vai já ver aqui daqui a pouco. Aí, beleza. O bichinho aqui, o Marco Aurélio, ele foi legitimado com o primo dele, né? Primo, entre aspas, porque era só legitimado. O Lúcio Vero. E por incrível que pareça, eles fizeram um reinado bom. Eles fizeram um reinado de paz. Por quê? Geralmente o que ocorria era quando tinha 2 imperadores ou 2 generais fortes. Só lembrar lá do primeiro triunvirato, segundo triunvirato, sempre dava treta. Quando dava 2 imperadores governando ou 2 generais governando, um ia para cima do outro e acabava numa guerra civil. Nesse caso aqui, o Lúcio Vero e o Marco Aurélio fizeram um reinado até que bacana, fizeram um reinado na paz, não brigaram, eles até dividiam o que cada imperador fazia. No caso, o Marco Aurélio, ele era mais legislador, cuidava da administração, cuidava da religião, e o Lúcio, eu botei Lúvio no slide, mas é Lúcio, tá? Só para corrigir aí, é Lúcio, não é Lúvio não. Não, o Lúcio, ele cuidava mais do exército, né? Ele entrou mais em guerras até que ele morreu. Teve a tal da chamada peste antonina,
Foi lá pelo ano 166. Essa peste antonina, alguns acreditam que tenha sido uma varíola, que chegou a matar 2.500 pessoas por dia. E no total, quando ela acabou, chegou a matar 5 milhões de pessoas. E uma dessas pessoas foi o próprio Lúcio. Ele morreu e aí o Marco Aurélio ele ficou sozinho reinando. Oi, eu sou o professor Danilo e esse vídeo é um corte de uma live que ocorreu lá no meu canal original, o canal StoryTube. Então se você já segue aqui, aproveita para seguir lá ou vice-versa. E se você quiser conferir essa live na íntegra, ela está salva na área de membros. Então também considere se tornar membro do canal lá no canal original, porque tem muito conteúdo exclusivo. Dito isso, falou!